Ela jurou solenemente para você que o sexo não ocupa um espaço significativo em seus pensamentos, que é um assunto periférico na sua vida. Contudo, logo em seguida, ela mergulhou em um processo de 40 minutos para selecionar meticulosamente uma lingerie, que, segundo a sua defesa, serve unicamente para o seu conforto pessoal. Ela insiste em projetar uma imagem de si mesma como alguém com uma sexualidade moderada, quase contida. Mas o histórico oculto do navegador dela conta uma saga completamente diferente. Uma epopeia de desejos que contradiz diretamente sua fachada. E pode ter certeza, esse histórico não está preenchido com sites de compras de moda ou blogs de receitas saudáveis. Estamos falando da verdade inconveniente que ninguém ousa admitir em voz alta. As mulheres são tão, se não mais, obcecadas por sexo quanto você. A diferença crucial é que elas estão imersas em um jogo totalmente distinto, um universo paralelo governado por um conjunto de regras radicalmente diferente. E você, por todo esse tempo, tem se esforçado para competir, para vencer, sem ao menos ter a menor noção de qual esporte está, de fato, praticando. Agora, vamos desvendar o que está causando um verdadeiro curto-circuito no seu cérebro. A razão da sua perpétua confusão. Você concebe o desejo sexual da mesma forma que a fome. Um impulso direto, uma necessidade urgente, uma evidência inquestionável. Você vê algo ou alguém atraente, o desejo é acionado. Você persegue o objeto desse desejo e, com uma dose de sorte, o obtém. É um processo linear, simples e mecânico. Para ela, no entanto, a experiência do sexo se assemelha a um complexo thriller psicológico. Um enredo que se desdobra de maneira não linear, acontecendo simultaneamente no passado, no presente e no futuro. Enquanto sua mente está ancorada no aqui e agora, focada na possibilidade do hoje à noite, a mente dela está em um turbilhão, processando ativamente como essa interação se conecta com as mensagens subliminares que recebeu durante toda a sua infância sobre o imperativo de ser uma boa menina. Ela está, ao mesmo tempo, calculando as repercussões que esse ato terá em sua reputação social e projetando o que essa decisão significará para o seu valor intrínseco como pessoa. Você está jogando uma partida de damas, com movimentos previsíveis em um tabuleiro bidimensional, enquanto ela está no meio de uma complexa disputa de xadrez interdimensional, onde cada peça se move através do tempo e do espaço, e as regras do jogo mudam a cada jogada. A profunda lavagem cerebral cultural que envolve o tema do sexo deixou absolutamente todos em um estado de confusão, mas foram as mulheres que arcaram com o fardo mais pesado. A sociedade investiu séculos para martelar em suas mentes a ideia de que o desejo sexual era um defeito, algo que as tornava sujas e sem valor. Então, de uma hora para outra, o roteiro foi completamente invertido. E passou-se a exigir que elas se transformassem em deusas do sexo, empoderadas e sexualmente liberadas. O resultado? Elas agora vivem em um limbo, aprisionadas entre a voz internalizada da avó sussurrando que meninas de família não fazem essas coisas, e o bombardeio incessante do Instagram que as exorta a abraçar sua deusa interior. E no meio de tudo isso, você fica aí, perplexo, tentando entender como ela pode transitar de um estado de paixão avassaladora para um desligamento total em uma fração de segundo. A explicação é que ela está travando uma violenta guerra civil dentro da própria cabeça, um conflito sangrento e constante entre aquilo que ela genuinamente deseja e aquilo que ela foi meticulosamente programada, por toda uma vida, a desejar. Faça um esforço e pense na cacofonia de mensagens contraditórias com as quais ela foi alimentada desde o momento em que nasceu. Seja sexy, mas cuidado para não parecer vulgar. Esteja sempre disponível, mas jamais seja fácil. Mostre-se apaixonada, mas controle-se para não parecer desesperada. Deseje, mas nunca deseje demais. Sinta prazer, mas pelo amor de Deus, não mais do que ele. A diretriz era clara, ainda que impossível. Seja uma dama impecável na rua e uma devassa incontrolável entre quatro paredes. E como se não bastasse,
consiga ser perfeitamente autêntica enquanto executa esse ato de malabarismo psicológico que desafia a lógica. Diante desse cenário, não é de se surpreender que a sexualidade dela venha com mais termos, condições e cláusulas de rodapé do que um contrato de atualização de software. O desejo sexual dela transcende o mero ato físico. É uma força intrinsecamente ligada a quem ela foi no passado, quem ela é no presente e quem ela aspira a se tornar no futuro. Aquela terça-feira aparentemente comum em que ela te surpreendeu com uma paixão inesperada, não teve nada de aleatório. Naquele dia específico, ela se sentiu invencível, talvez por ter alcançado um marco importante no trabalho, ou por ter se sentido verdadeiramente vista e ouvida em uma reunião. E nesse pico de autoconfiança, seu corpo subitamente se lembrou de sua própria vitalidade. E aquela semana em que ela se mostrou fria como gelo e emocionalmente distante, provavelmente ela se deparou com uma foto em que se achou desfavorecida, ou sua mãe fez um comentário casual, porém cortante sobre seu peso, ou talvez ela tenha se sentido completamente invisível em uma sala repleta de pessoas. A sexualidade dela está inextricavelmente amarrada ao seu ecossistema psicológico completo, de formas que provocariam um colapso total na sua fiação masculina, muito mais direta e linear. A bagagem emocional e cultural que ela carrega consigo reescreve, em tempo real, toda a sua programação sexual. Se o primeiro namorado dela tratou o sexo como um favor que ela lhe concedia, ela internalizou a lição de que sua sexualidade era uma dádiva a ser oferecida, e não um prazer a ser ativamente buscado e recebido. Se ela cresceu em um ambiente familiar onde os corpos e suas funções eram tratados como motivo de vergonha, ela aprendeu a se desconectar de seus próprios desejos, tratando-os como se fossem sinais de um inimigo interno. Se a cultura ao seu redor a ensinou que mulheres com forte desejo sexual eram destituídas de valor, ela aprendeu a complexa e dolorosa dança de querer sexo enquanto se odeia profundamente por querê-lo. Entenda de uma vez por todas. Você não está lidando apenas com a mulher à sua frente. Você está lidando com o eco de cada mensagem sobre sexo que ela já recebeu em toda a sua vida. Quando você vê uma mulher atraente, seu corpo entra em ação antes mesmo que seu cérebro consiga processar o nome dela. O sangue é bombeado para onde precisa ir, os hormônios disparam, e em um instante você está pronto para a batalha, como um bombeiro que ouve o som do alarme. Sua excitação é uma linha reta, um caminho claro do ponto A ao ponto B. Você vê o estímulo, sente a resposta fisiológica, e então quer sexo. Simples assim. Para ela, a excitação é um espetáculo de circo com 3 picadeiros, onde a psicologia, a fisiologia e a cognição precisam executar seus números com perfeição e em total sincronia. Se um dos artistas falhar, o show inteiro é cancelado imediatamente. O corpo dela pode até estar fisicamente disposto, mas se a mente dela está ocupada e estressada com a apresentação que terá que fazer amanhã, o espetáculo acabou. A mente dela pode estar genuinamente interessada, mas se ela se sente inchada por causa do almoço, pode esquecer. Ela pode estar sentindo uma conexão emocional profunda com você, mas se, no meio do caminho, ela se lembra que não gostou da maneira como você tratou o garçom na semana passada, seu desejo evapora no ar, tão rápido quanto água no deserto mais quente. E agora, prepare-se para a revelação que irá reorganizar completamente a sua percepção de tudo. Ela é perfeitamente capaz de fazer sexo com excitação zero, e você, muito, provavelmente jamais saberá a diferença. Enquanto você necessita de prontidão física como um carro precisa de combustível para andar, ela consegue operar com o tanque completamente vazio e, ainda assim, fingir que está cheio até a borda. Ela já passou por relacionamentos inteiros nos quais performou desejos que não sentia, encenou uma paixão que simplesmente não existia, e você, em sua santa ignorância, provavelmente se considerava um verdadeiro deus do sexo. Enquanto isso acontecia, ela estava, mentalmente elaborando a lista de compras do supermercado enquanto gemia o seu nome. E entenda, isso não é uma forma de engano malicioso, é um mecanismo de adaptação.
Uma estratégia de sobrevivência em um mundo que, por séculos, a ensinou que o seu prazer é mais importante do que a verdade dela. Reflita sobre o peso disso. A sua excitação é brutalmente honesta. Ela se manifesta ou não. Não há como forjar essa resposta biológica fundamental. Ela, por outro lado, foi treinada desde a puberdade para performar a sexualidade, para encenar o desejo, independentemente de sua presença real. Ela aprendeu a ser sexy, mesmo quando se sente um lixo por dentro, a parecer disponível quando tudo o que ela quer é desaparecer, a agir como se estivesse excitada quando, na verdade, está completamente entorpecida. Você mede a qualidade do sexo por uma métrica simples: orgasmos e frequência. Ela, por sua vez, pode não estar experimentando nenhum dos dois, enquanto te garante que foi a melhor experiência da vida dela, porque admitir a verdade seria infinitamente mais complicado do que explicar os 37 fatores interconectados que precisam se alinhar perfeitamente no universo dela para que ela possa de fato sentir alguma coisa. O componente psicológico para ela não é apenas uma parte importante da equação, ele é a equação inteira. Ela tem a necessidade visceral de se sentir desejada, mas não de ser tratada como um objeto, de se sentir poderosa, mas não de carregar toda a responsabilidade, de estar presente no momento, mas não de se sentir observada e julgada, de se sentir segura, mas sem cair no tédio. É o equivalente a tentar acertar um alvo minúsculo que se move em 3 dimensões, enquanto se está vendado. Uma palavra com a entonação errada, um olhar com um pingo de estranheza, qualquer coisa que a lembre de suas inseguranças mais profundas, e a excitação dela se desfaz mais rápido do que seu pagamento em uma noite de farra. Enquanto isso, você permanece em um estado de total confusão, porque 5 minutos atrás ela parecia completamente entregue, sem fazer a menor ideia de que o ex-namorado dela acabou de postar uma foto no Instagram, e agora, na mente dela, ela se transformou em um troll desprezível que não merece sentir prazer. O envolvimento cognitivo dela significa que ela está pensando ativamente sobre o sexo enquanto o ato está acontecendo. E não se engane, não são fantasias eróticas. É uma análise crítica e em tempo real. Será que essa posição valoriza meu corpo? Será que ele está notando a minha barriga? Estou fazendo barulho demais? Ou talvez não o suficiente? Por que ele mudou o ritmo de repente? Será que eu fiz algo de errado? Será que era assim que a ex dele fazia? Eu sou melhor? Pior? Enquanto você está completamente perdido na sensação do momento, ela está rodando um algoritmo de uma complexidade absurda, um programa de comparação, julgamento e avaliação que faria os supercomputadores da NASA travarem. E depois de tudo isso, você ainda se pergunta por que ela parece tão distraída durante o ato que ela mesma supostamente tanto queria. Esqueça, delete, formate tudo o que você acredita saber sobre o que as mulheres desejam. Enquanto você se mata na academia, convencido de que músculos maiores geram mais atração, ela está imersa na leitura de um romance sobre um bilionário que possui metade de Manhattan, mas que é incapaz de pregar os olhos à noite, assombrado pelo fantasma da única mulher que teve a audácia de lhe dizer não. Essas não são fantasias aleatórias e sem sentido. São plantas baixas da psique feminina, projetos detalhados que revelam com precisão cirúrgica o que aciona seus desejos mais primitivos. E posso te garantir, nenhum deles tem a ver com os seus músculos definidos ou com a sua performance de bom moço. A fantasia do bilionário poderoso não tem a ver com o dinheiro em si. Tem a ver com a sensação de ser a escolhida por alguém que poderia ter absolutamente qualquer pessoa no mundo. Christian Grey não era um símbolo sexual por causa de sua conta bancária. Ele se tornou irresistível porque era um homem que comandava impérios e salas de reunião, mas que se ajoelhava, vulnerável, por uma única e específica mulher. Ela não anseia pela sua riqueza material. Ela anseia por ser o único tesouro que pode levar um homem poderoso ao seu ponto de ruptura. A única coisa que o dinheiro dele não pode comprar. A figura de alta autoridade
A excita através da demonstração de competência, não pela marca do seu perfume. O cirurgião que salva vidas com mãos firmes e precisas. O chefe de cozinha que rege sua equipe como um general em campo de batalha. O professor universitário que hipnotiza auditórios inteiros com seu conhecimento. A atração dela não está no título ou no cargo. Está na maestria, em observar alguém operar em um nível de excelência que faz outros homens parecerem crianças brincando de se vestir de adulto. É por isso que ela sentiu uma onda de desejo ao te ver consertar o carro dela naquela vez, mas não sente absolutamente nada quando você se gaba de suas vitórias no fantasy futebol. Competência é o melhor dos afrodisíacos. Expertise é erótico. Ser genuinamente excelente em algo significativo é a coisa mais sexy que você pode ser. E então, temos a fera que é domada. A força primitiva da natureza que apenas ela, e somente ela, consegue acalmar. Todo romance de vampiro, toda saga de lobisomem, toda narrativa do bad boy, está no fundo vendendo a mesma droga poderosa. A fantasia de ser a mulher singular que consegue domesticar o perigo. Ele é bruto e implacável com o mundo, mas com ela, ele é a personificação da gentileza. Ele é violento com seus inimigos, mas se torna vulnerável nos braços dela. Ele tem o poder de destruir tudo ao seu redor, mas escolhe, acima de tudo, protegê-la. Você, em sua ingenuidade, acha que ela te quer civilizado, polido e seguro. A verdade é que ela te quer capaz de violência, mas escolhendo a paz e escolhendo-a por causa dela. Ela quer ser a única mão que pode afagar o lobo sem correr o risco de perder os dedos. O arquétipo do protetor é o que explica por que ela se derrete quando você, instintivamente, anda do lado de fora da calçada, ou quando você pousa a mão na parte inferior das costas dela para guiá-la em meio a uma multidão. Isso não é sobre ser um machão, é sobre fazê-la sentir, em um nível primal, que ela é a coisa mais valiosa em seu universo, algo que vale a pena defender com a própria vida. O guarda-costas, que leva um tiro por ela, o soldado que volta da guerra para os braços dela, o homem que estaria disposto a incendiar o mundo para mantê-la aquecida. Mas aqui está a parte que você sempre perde. A proteção que ela busca não é meramente física, é um santuário emocional. É ser o único lugar no mundo onde ela não precisa ser forte, onde ela pode desmoronar por completo, com a certeza de que você estará lá para juntar os pedaços. O homem misterioso, o emocionalmente distante, é como uma droga pesada para o sistema psicológico dela. Toda mulher, em algum nível, acredita que será a única, a especial, que conseguirá decifrar o código, que alcançará o núcleo macio e vulnerável que se esconde sob a casca dura. O homem indiferente, que demonstra não precisar dela, aciona cada instinto competitivo que ela possui. Enquanto você está ocupado enviando mensagens de bom dia e provando a sua total disponibilidade, ela está fantasiando com um homem que talvez passe dias sem dar notícias. Você acredita que ser aberto, honesto e comunicativo te torna atraente. Ela, no entanto, anseia por um quebra-cabeça para resolver, um cofre para arrombar, um coração para conquistar que não lhe foi entregue de bandeja. Note o padrão, o fio condutor que une todos esses arquétipos. Poder combinado com vulnerabilidade, força que esconde uma fraqueza secreta, perigo que possui uma suavidade seletiva. São todos variações do mesmo tema central. Um homem formidável que se transforma em algo diferente, algo mais, algo vulnerável, mas apenas e exclusivamente para ela. Não se trata de fraqueza, mas de seletividade. Não é ser mole, é ser específico. A fantasia não é sobre domesticar um cachorrinho inofensivo. É sobre ser a única pessoa no mundo que consegue alcançar o inalcançável. Aquela garota que partiu seu coração e te trocou por um tatuador aos 22 anos, hoje é casada com um contador que tem um sólido plano de previdência, e você está aí, completamente perdido, tentando entender o que aconteceu. O que foi feito da mulher que declarava que a estabilidade era o cúmulo do tédio, que jurava de pés juntos que jamais seria como a mãe,
que precisava de perigo e excitação como precisava de oxigênio para respirar, ela não se transformou em uma pessoa diferente. Ela apenas subiu de nível, se graduou para um arquétipo diferente. A psicologia sexual dela evoluiu, enquanto você continua preso no tempo, usando o mesmo manual de instruções da época da faculdade e se perguntando por que ele parou de funcionar. Observe o padrão de evolução. No início dos seus 20 anos, ela é magneticamente atraída pelo bad boy misterioso. Ele não responde às mensagens, aparece bêbado na casa dela às 2 da manhã, provavelmente tem outra namorada e, com certeza absoluta, tem pavor de compromisso. Mas é exatamente aí que está a atração. Nessa fase, ela não quer segurança. Ela quer se sentir viva. Ela quer colecionar histórias que façam suas amigas ficarem de queixo caído. Ela busca uma intensidade que a faça esquecer de sua própria mortalidade. A incerteza não é um defeito do produto. É a principal característica. Cada mensagem ignorada é uma preliminar. Cada sinal trocado é uma dose de adrenalina. Ela não é estúpida. Ela está obtendo exatamente o que precisa nesse estágio de sua vida. A prova de que está viva, de que é desejável e de que está jogando no nível mais alto. Agora, avance 5 anos no tempo. Ela já foi emocionalmente destruída por 3 bad boys diferentes. Chorou até dormir por homens que não se comprometiam e começou a fazer terapia para entender sua atração por indisponibilidade emocional. De repente, o arquétipo do protetor começa a parecer incrivelmente atraente. O cara estável que ela colocou na friend zone aos 23, agora, aos 28, parece o material perfeito para ser um marido. E não é porque ela está se contentando. É porque sua definição de excitação evoluiu. A segurança se torna sexy. A confiabilidade se torna romântica. A capacidade de planejar um futuro se torna mais excitante do que a incapacidade de planejar um fim de semana. Mas aqui está o que ninguém te conta. Ela vive um luto por essa mudança. Uma parte dela sente falta do caos, da incerteza, da sensação elétrica de nunca saber o que virá a seguir. Ocasionalmente ela vai stalkear o Instagram do antigo bad boy, sentir aquela familiar pontada no estômago, para então fechar o aplicativo e beijar seu namorado estável antes de dormir. Ela não está em conflito por ser indecisa. Ela está em conflito porque ambos os arquétipos serviram a propósitos reais e importantes em seu desenvolvimento psicológico. O bad boy a ensinou que ela era desejável. O protetor a ensina que ela é valiosa. Lições diferentes para estações diferentes da vida. O arquétipo da autoridade frequentemente emerge em seus 30 anos, quando ela já está bem estabelecida em sua própria carreira e vida. Ela não precisa mais do status de um homem. Ela deseja sua expertise. O executivo que atua como seu mentor, profissional, mas que a devora na intimidade. O cirurgião cujas mãos salvam vidas durante o dia e depois veneram o corpo dela à noite. O empreendedor que constrói impérios e depois prepara o café da manhã para ela. Nessa fase, ela não está mais procurando por alguém que a complete. Ela está procurando por alguém que opere no mesmo nível que ela e que aprecie a mulher que ela se tornou. O seu potencial deixou de importar. A sua realidade é tudo. E o mais complexo é que algumas mulheres podem ciclar por esses arquétipos em um único fim de semana. Na sexta à noite, ela pode querer a fera, sexo bruto, primal, sendo jogada pela cama como se não pesasse nada. No sábado de manhã, ela pode querer o protetor, preparando seu café, perguntando sobre seus sonhos, criando um ambiente de segurança absoluta em sua presença. No sábado à noite, ela pode querer o bilionário, tomando todas as decisões, assumindo o controle total, fazendo-a se sentir a escolhida. E no domingo, ela pode querer o mistério, alguém distante o suficiente para que ela precise trabalhar pela sua atenção, fazendo com que o afeto dele pareça conquistado e não presumido. A tragédia é que você, provavelmente, está tentando ser o mesmo arquétipo que era quando a atraiu pela primeira vez, sem perceber que ela já está 3 arquétipos à sua frente. Você ainda está jogando a carta do mistério, quando ela precisa desesperadamente de um protetor.
Você ainda está tentando ser o bad boy quando ela anseia por autoridade. Você oferece perigo quando ela quer decisão. Você está preso na psicologia passada dela, enquanto ela opera nas necessidades do presente, e fica se perguntando por que a chama se apagou, quando, na verdade, você apenas falhou em evoluir junto com a vida de fantasia dela. Cada mulher opera com um software diferente, um sistema único construído a partir de 3 pilares fundamentais: o psicológico, o fisiológico e o cognitivo. Esses pilares são misturados em proporções tão exclusivas que aquilo que leva uma mulher à loucura deixará outra completamente indiferente. Você não está lidando com um sistema operacional padrão de fábrica. Você está lidando com configurações personalizadas que mudam com base no dia, no humor, no clima e até mesmo se ela se viu de um ângulo ruim no espelho do banheiro. O pilar psicológico é a autoimagem sexual dela, e acredite, é mais frágil do que o seu ego depois que ela finge uma dor de cabeça pela 3ª noite consecutiva. É como ela se vê como um ser sexual. Ela se acredita desejável. Ela acha que merece sentir prazer. O sexo a faz sentir-se poderosa ou patética. Uma mulher pode se ver como uma deusa que concede aos mortais o presente de seu corpo. Outra pode se ver como um produto danificado, tentando desesperadamente provar que tem algum valor. É o mesmo ato físico, mas com filmes psicológicos completamente diferentes passando em suas cabeças. Você está tocando o corpo dela, enquanto a psicologia dela está abrindo todas as portas ou batendo todas elas na sua cara. O pilar fisiológico é a resposta real e honesta do corpo dela, e é a coisa mais sincera sobre a sexualidade dela, se você souber como ler os sinais. Não se trata apenas de ela ficar lubrificada ou ter orgasmos. Trata-se de como seu sistema nervoso único processa o prazer. Algumas mulheres precisam de 40 minutos de preparação, enquanto outras estão prontas em 40 segundos. Algumas precisam de uma progressão suave e gentil, enquanto outras querem intensidade desde o primeiro segundo. Mas aqui está o detalhe crucial. Ela mesma pode não conhecer sua própria verdade fisiológica, porque passou a vida inteira muito ocupada performando o que ela acha que deveria sentir, em vez de descobrir o que ela realmente sente. O pilar cognitivo é a estrutura lógica, o framework mental que ela usa para interpretar o sexo, e geralmente é este pilar que sabota todo o resto. É o comentarista interno do cérebro dela, fornecendo uma narração contínua durante cada momento sexual. Isso é cedo demais? Tarde demais? Isso significa alguma coisa? Ou não significa nada? Estou fazendo isso pelos motivos certos? O que as pessoas pensariam? O que isso diz sobre mim? A cognição dela é como ter um narrador extremamente julgador, fornecendo análises em tempo real, enquanto ela está tentando se perder no prazer. Você está focado no momento, enquanto ela está escrevendo uma dissertação de mestrado sobre o significado do momento. A maioria das mulheres está operando com apenas um ou 2 desses pilares ativos a qualquer momento. O corpo dela pode estar pronto, fisiológico, mas sua psicologia está em lockdown. Sua psicologia pode estar implorando por isso, mas sua cognição está bloqueando tudo com análises excessivas. Sua cognição pode dar a permissão lógica, mas seu corpo simplesmente não responde. Os raros e preciosos momentos em que todos os 3 pilares se alinham em perfeita harmonia, é nesses momentos que ela se transforma na deusa sexual que você vislumbrou aquela única vez e que tem tentado desesperadamente ressuscitar desde então. A CIA usa um conceito chamado concordância para descrever a sequência exata de eventos que leva a um resultado específico. No sexo, a concordância é a cadeia precisa de gatilhos que leva uma pessoa do estado 0 ao estado de nudez e desejo. Para você, essa cadeia é ridiculamente simples. Ver mulher atraente, ficar excitado, querer sexo. 3 passos. Linha reta. Missão cumprida. Para ela, a concordância é como a combinação de um cofre de alta segurança, onde os números precisam ser inseridos na sequência perfeita, ou o cofre permanece selado. E você tem passado todo esse tempo girando os seletores aleatoriamente, frustrado porque nada acontece.
A sua concordância é uma rodovia, direta, rápida e previsível. A dela é um labirinto, onde uma única curva errada te envia de volta ao início. Ela pode precisar se sentir intelectualmente estimulada antes de poder sentir atração física. Ela pode precisar de uma construção narrativa antes que o estímulo visual signifique qualquer coisa. Ela pode precisar se sentir emocionalmente segura antes que seu corpo sequer considere a possibilidade da excitação. Você está tentando pular para o passo 10, enquanto ela ainda exige que os passos de 1 a 9 sejam executados na ordem exata. E depois se pergunta por que ela não está no clima, quando você simplesmente agarrou o traseiro dela na cozinha. A concordância dela pode começar com algo que, na superfície, não tem absolutamente nada a ver com sexo. Pode ser o momento em que você consertou algo que estava quebrado, porque a demonstração de competência acionou a excitação psicológica dela. Pode ser quando você defendeu um ponto de vista com firmeza, porque a proteção ativa o cérebro primal dela. Pode ser quando você explicou apaixonadamente algo que te interessa, porque a intensidade em uma área sugere intensidade em outras. Você pensa que as preliminares começam quando você a toca. A verdade é que a concordância dela começou 6 horas atrás, quando você fez uma baliza perfeita. Enquanto você é excitado por partes do corpo, ela é excitada por histórias. A história de ser desejada, mas não conquistada facilmente. A história de ser a escolhida entre muitas outras opções. A história de ser poderosa o suficiente para quebrar o autocontrole de alguém. É por isso que ela prefere ler contos eróticos a assistir pornografia. É por isso que ela precisa saber o enredo do filme adulto. É por isso que você está linda não causa quase nenhum efeito, mas não consegui me concentrar o dia inteiro pensando em você a faz derreter. Você está oferecendo dados visuais quando ela precisa de contexto narrativo. Chega de jogar roleta sexual. É hora de começar a ser estratégico. Essa mulher que você está se esforçando tanto para decifrar, ela já te deu todas as pistas. Ela já te disse exatamente qual arquétipo ela deseja secretamente. Mas você estava ocupado demais falando sobre si mesmo para notar. Ela mencionou de passagem aquele livro que não conseguia parar de ler, aquele com o CEO perigoso que só mostrava sua vulnerabilidade para uma única mulher. Ela ficou visivelmente sem jeito quando aquele empreiteiro dominante e seguro de si veio consertar a pia dela. Ela se derrete quando você toma a frente e assume o controle de uma situação sem precisar pedir permissão. Ela está, literalmente, te pintando um mapa do tesouro que leva aos seus desejos mais profundos. E você continua insistindo em usar um guia de ruas de 2003. Identificar o arquétipo dela não é uma questão de perguntar diretamente. É uma questão de observação atenta. Que tipo de histórias ela consome com avidez? Quais cenas específicas em filmes a fazem se mexer desconfortavelmente na cadeira? Que tipo de homem a deixa visivelmente nervosa, daquela maneira específica em que ela começa a mexer no cabelo e esquece como formular uma frase completa? Se ela é obcecada por podcasts de crimes reais e documentários sobre serial killers, ela provavelmente é atraída pelo arquétipo da fera. Se os olhos dela brilham quando você explica com paixão algo em que você é um especialista, ela está respondendo ao arquétipo da autoridade. Se ela está constantemente testando seus limites e te provocando, ela está na verdade verificando se você é realmente o protetor que ela busca ou apenas mais um homem fraco disfarçado. Uma vez que você tenha identificado o arquétipo dela, entenda que esse é apenas o seu ponto de entrada, não a sua estratégia completa. O arquétipo é a chave que abre a porta, mas você ainda precisa saber como caminhar pelo cômodo da maneira correta. Você não pode simplesmente se autodeclarar um protetor e esperar que ela caia em seus braços. Você precisa demonstrar isso através de ações concretas que falem diretamente com a fiação psicológica única dela. Proteção não é dizer, eu vou te proteger. É acompanhá-la até o carro dela à noite, sem que ela precise pedir. É lembrar que ela tem aquela reunião importante amanhã e está ansiosa. É criar um ambiente onde o sistema nervoso dela possa finalmente relaxar.
A sequência da concordância dela está se repetindo constantemente, se você souber como observar. Preste atenção no que acontece nas horas ou dias que antecedem o momento em que ela inicia o sexo. Acontece depois de conversas profundas onde você realmente a ouviu? Acontece depois que você resolveu uma situação estressante para ela? Ocorre depois que você demonstrou domínio em alguma arena não sexual que a lembrou de sua capacidade? Essa é a sequência dela se revelando para você. A maioria dos homens pensa que o sexo começa quando as roupas saem. Para ela, a concordância começou 3 dias atrás, quando você resolveu aquele problema para ela sem que ela pedisse. E tudo o que aconteceu desde então foi uma construção cuidadosa em direção a este momento. A mulher de estímulo narrativo precisa de uma história antes de se conectar com o corpo. Não agarre os seios dela. Diga a ela como você passou o dia inteiro pensando nela. Não vá direto para o beijo. Descreva em detalhes o que você deseja fazer com ela mais tarde. Suas palavras são as preliminares. Suas intenções são os afrodisíacos. A mulher de estímulo sensorial experimenta o mundo através do corpo, mas não da maneira que você imagina. Ela não precisa que você a toque sexualmente de imediato. Ela precisa que você desperte os sentidos dela primeiro. Passe os dedos pelo cabelo dela enquanto assistem TV. Coloque sua mão na parte inferior das costas dela em público. Você está ativando o sistema sensorial dela, trazendo-a para o momento presente em seu próprio corpo, tornando-a consciente de cada terminação nervosa. A sequência importa mais do que os elementos. Você pode ter todos os ingredientes certos, ser o arquétipo perfeito para ela, entender a concordância dela, saber o tipo de estímulo dela, mas se você executar tudo na ordem errada, o resultado será 0. Domine isso, e você se tornará o homem que simplesmente entende. Aquele que parece ler a mente dela, que sempre parece saber o movimento certo, que a faz sentir-se compreendida de maneiras que nem ela mesma consegue articular. Você não será um vidente. Você será um estrategista. Você não terá sorte. Você será um observador. Você terá aprendido a decodificar a linguagem que toda mulher está falando, mas que a maioria dos homens é surda demais para ouvir. Isso não é manipulação, é maestria. E a maestria é a coisa mais sexy que você poderia oferecer. Se essa conversa explodiu sua cabeça e te fez enxergar o jogo de outra forma, comente a palavra maestria aqui embaixo para eu saber quem está realmente comprometido em decifrar esse código.